Então é assim que a gente confirma as nossas teorias, que a tensão de saída saiu lá do regulador, chegou aqui no CI, que é a nossa memória I2C, onde vamos ser, nesse caso, na placa de automação de portão, gravados todos os códigos, todos os controles remotos, previamente cadastrados para abrir e fechar o nosso portão automatizado. E é claro, meus queridos, que esse vídeo é em parceria com a Rigol Technologies, nosso patrocinador master, empresa fantástica que produz osciloscópio, gerador de função, multímetro de bancada, fonte de alimentação, entre outros equipamentos faixa preta e que apoia o trabalho educacional do Eletrônica Fácil no Brasil e também no mundo. Então, se você deseja comprar equipamentos top de linha, sensacionais da Rigol, o link está aqui na descrição do vídeo e você pode acessar, escolher o seu distribuidor, beleza? E usar o cupom EFÁCIL5, que você usa para ganhar 5% de desconto na compra de qualquer equipamento Rigol no Brasil, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado Rigol Technologies pelo apoio e juntos somos mais fortes. Chegamos mais longe, é claro que agora vamos pra cima, tá bom? Gente, é bom demais estudar o fantástico mundo da eletrônica, ter conhecimento, como eu falei pra vocês, para que a gente possa enfrentar os nossos medos, as nossas travas, qualquer tipo de bloqueio que existem em nossa mente, que eletrônica é difícil, que eletrônica não dá pra desmistificar como as coisas estão interligadas, a função de cada um dos componentes. Gente, tire isso da sua mente e vem comigo que você passa de ano, pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Tá? Olha só que bacana. Lembra que eu falei para vocês que é muito importante a gente analisar então os conectores, os reguladores de tensão nas placas, para a gente saber os níveis de tensão que vão estar presentes aqui? Bom, 12 volts está ok, já está aqui no nosso conector, está fácil de identificar. Seguindo a trilha e por conhecimento lógico de funcionamento da placa eletrônica, nós achamos aqui um regulador 78L33, trabalha com 3.3 volts, tá bom? E aí, ele tem esse pinout aqui, ó, ele tem 8 pinos, onde o pino 1, que é no canto superior esquerdo, é o Vout, ou seja, a tensão de saída dele, que nesse caso é 3.3, o 2 e o 3 são GND, são negativo, o 4 é NC, ou seja, não é conectado em nada, virando aqui o 5 é NC, também não é conectado em nada, o 6 e 7 também são GND e o pino 8 é o VIN, tá bom? Então, olha só que bacana, tá? Na nossa placa eletrônica aqui, o pino número 1 está aqui, ó. Tá bom? Como que se identifica o pino número 1? Bolinha, pino do lado da bolinha, pino número 1, tá? Daí pino 1, então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então olha só que legal, o pino 8 não é o VIN, então é nesse pino que vai entrar a tensão que ele vai receber para daí regular para 3.3 na saída, tá? E o pino 1, que é esse daqui, ó, é a tensão de 3.3 que vai sair. Então, pino 8, tensão de entrada. Aqui, ó, se você seguir a trilha, segue a trilha. Vem, saiu do diodo e veio do transformador. Então, transformador, diodo retificou, filtrou, tensão vai chegar aqui. Perfeito, gente. Tranquilo? E aqui, então, vai sair os 3.3 volts no pino número 1. 1, tensão de saída, 8, tensão de entrada. Os dois do meio de um lado, os dois do meio do outro, são negativo. Tá? Bom, por que isso é muito importante você entender, gente? Porque se os dois do meio de um lado e os dois do meio do outro são negativos, conforme você está vendo aqui no pinout, ó, abrindo o datasheet, você baixa ele e você consegue entender o pinout, que é o descritivo da função de cada pino. Será que existe continuidade elétrica? Será que esses negativos estão interligados nesse GND aqui? Que é o GND que está no conector da nossa placa? Para você descobrir isso, você pode fazer a famosa medição de continuidade elétrica. Então nós vamos pegar o nosso multímetro da bancada da Rigol e vamos medir a continuidade do GND até o GND lá do regulador de tensão para ver se ambas as coisas estão interligadas. Vamos para cima? Vamos lá então, meus queridos, multímetro de bancada da Rigol DM358E.
Vou selecionar aqui, ó, a escala de continuidade. Legal. Na escala de continuidade, gente, perfeito, teremos um alarme sonoro todas as vezes que a resistência entre uma ponta e outra tender a 0 ohms. Tá? Então encostei uma ponta na outra, 0.1, 0, tá vendo só? Ó. Olha lá. Beleza? Toda resistência tendendo a 0, alarme sonoro, existe continuidade, uma coisa está conectada à outra. Legal? Então fiquem atentos nesse alarme sonoro para que a gente possa saber quando tem continuidade ou não. Tá bom? Vamos para a placa eletrônica agora. Legal. Com a placa eletrônica em foco, vamos medir a continuidade elétrica entre os pinos centrais do regulador de tensão. Então, ó, vou posicionar uma ponta de prova nos pinos centrais e outra aqui no GND, ó. Prestem bem atenção, tá? Olha lá, gente. Continuidade. Ou seja, existe continuidade elétrica entre o negativo do regulador de tensão e o negativo aqui do nosso conector de saída. Eles são o mesmo ponto, eles terão o mesmo potencial. Tá bom? E aí, gente, o que que acontece, tá? A grande pergunta é a seguinte: bom, então, e esses 12 volts aqui? De onde vem? De onde vem esses 12 volts aqui? Se a tensão aqui do secundário do transformador passa pelo diodo, filtra com o capacitor, e aqui ele, a partir da sequência que ele já vira 3.3 para distribuir para toda a parte digital da placa, e esses 12 volts vêm da onde? Porque não tem regulador de 12 aqui, tá? O único regulador aqui é de 3.3. Então o que você pode fazer, gente? Ó, você pode fixar uma ponta aqui, ó, para medir continuidade. Vou colocar aqui nos 12, ó, aqui em cima. E aí você vai começando a tocar. Bom, vamos tocar aqui na saída do diodo para ver, ó. Olha que interessante, gente. Ou seja, os 12 volts, eles vêm da onde, gente? Ó. Eles vêm exatamente lá da saída da retificação. Então saiu tensão do transformador, converte em contínuo, filtra e aqui é o ponto dos 12 volts. Ó. Olha lá. Perfeito? Então agora nós já sabemos onde está o potencial de 12 volts, de onde ele vem e onde está conectado o potencial de 0 volts. Olha só que incrível, show de bola e espetacular, tá, gente? Beleza? E por que que isso é muito importante, pessoal? Ah, professor Rodolfo, mas como que você chegou na conclusão que veio lá do diodo? Gente, você pode, através do conhecimento, chegar a essa conclusão, ou você pode ir seguindo a trilha. Então você vira a placa aqui, virou a placa, temos aqui o 12 volts, vem seguindo a trilha, vai, e seguindo a trilha, encontrou um furinho metalizado. Vai para outra face. E aí você vai seguindo, você vai chegar nessa mesma conclusão. Hashtag segue a trilha. Tá bom? Isso é muito bacana, porque a partir do momento que eu sei de onde vem o 12, de onde vem o negativo, tá? Você fala, professor, mas calma aí. Mas o negativo ele parte então aqui do regulador de tensão de 3.3 volts. Como que eu sei a origem dele? Bom, faz o seguinte, ó. Se você analisar aqui, que é onde está o CI, ó. O CI está aqui, regulador de tensão 3.3 volts. Se você virar a placa, você vai perceber que tem um monte de furinho metalizado aqui, ó, que está ligando a parte do CI, parte de baixo do CI, nessa camada aqui. E aqui ele está puxando para cá e para cá. E aqui vem para onde, gente? No transformador chopper. Ó. Então o negativo ele vem do chopper, vem para cá. Inclusive vem e toca aqui no negativo do capacitor eletrolítico. Então o negativo origem vem do secundário do chopper. Aí ele vem distribuindo, chega no capacitor eletrolítico, vem e chega aqui dessa malha negativa, dessa parte mais clarinha aqui, do azul, né? Vem para o outro lado e repassa aqui para os pinos negativos. E esse negativo continua, chega no capacitor eletrolítico, ó.
A negativo vem e continua dissipando por toda a placa, até inclusive chegar onde, ó? No negativo, que é o GND aqui do nosso conector. Beleza? Então, para você saber quando uma coisa está conectada à outra, você pode ir seguindo a trilha e para confirmar se realmente as coisas estão interligadas, você realizará o teste de continuidade elétrica. Fechou? Professor, mas como que eu vou saber lá na placa se os CIs que você acabou de falar para mim, que são ECI, ECI e os demais CIs, estão recebendo alimentação com sucesso que estão vindo do regulador? É só medir continuidade, gente, tá bom? E como que você faz para desbravar essas medições, tá bom? Lembrando, pessoal, que tudo tem um porquê nessa série de Masterclasses, tá bom? Lembra que a placa do nosso cliente é o nosso relógio digital. Esse é o conjunto do nosso cliente. E por que que eu estou usando essa outra placa aqui? Para bater esse papo aqui com vocês, para agregar valor e ensinar vocês. Para mostrar para vocês que as placas que estão em todos os lugares do nosso dia a dia, nos diversos âmbitos, você vai poder fazer a mesma análise de forma incrível, show de bola, sensacional. E tudo que você aplica em uma, você pode aplicar na outra de forma espetacular. Então vem comigo que você passa de ano e todos os conhecimentos que eu estou passando aqui tem um porquê, então não pule etapas em hipótese alguma, tá? Ó, por exemplo, professor, eu quero saber se esse CI realmente está recebendo atenção desse regulador. Como que eu faço? Bom, veja o código dele, digite no seu buscador o código, nesse caso é 24LC16B. E aí você digita pinout, pessoal, porque o pinout ele vai trazer para vocês imagens aqui, ó, relacionadas à função de cada pino desse componente, tá? Beleza? Então, por exemplo, ó, 24LC16B pinout, apareceu essa imagem aqui. Automaticamente a gente já sabe a função de cada pino desse CI, que é uma memória I2C, tá? E aí, o que é mais importante nesse momento para a gente aprender a aplicar na prática, tá? Que o pino 8 é o VCC, pino 4, VSS. VCC, tensão positiva, VSS, tensão negativa, chanfrinho, pino da esquerda é o pino número 1. Então, extremo de baixo, negativo, extremo de cima, superior direito, positivo, tá? Olhando para a placa eletrônica, olha lá, ó, chanfrinho lá em cima, pino 1 à esquerda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então esse pino aqui, ó, o 4, tem que ter continuidade com o negativo e o superior da direita, o 8, tem que ter continuidade com o positivo. De onde vem o negativo? O negativo está conectado aqui, está conectado lá no regulador, está conectado em qualquer malha, qualquer parte dessa malha aqui, ó. Essa parte de cobre que é o azul claro aqui, ó. Tá bom? Que é a famosa malha de aterramento, tá? Beleza? E o positivo, que é lá no pino 8, tem que ter quantidade com o pino de tensão de saída do regulador. Perfeito? Que é o pino número 1, que é esse pino aqui, ó. Primeirinho, tá? Vamos medir então? Olha só. Vou colocar a placa aqui. Eu tirei a luva nesse momento para poder usar o celular, tá, pessoal? Para poder mostrar para vocês de forma show de bola essas continuidades elétricas, tá? Anota aqui para mim no campo de comentários. Tudo tem um porquê, tá bom? Porque se eu estou explicando isso aqui, é porque todo esse conteúdo é muito valioso para todos vocês, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro, vamos encostar uma ponta na outra. Alarme sonoro, 0 ohms, continuidade. Vamos medir continuidade do pino 4, que está aqui, ó. Vou encostar só nele, ó. Até aqui o conector KRE, onde está escrito GND. Ah lá, gente, continuidade. Perfeito. Agora do pino 4, que aqui está, ó. Vou tocar só nele. Lá no meio do regulador de tensão. Continuidade elétrica. Então, esse pino tem o seu GND conectado com os demais GNDs aqui da nossa placa eletrônica. Está tudo interligado, tem tudo continuidade entre eles, tá? Beleza? Agora vamos medir aqui, ó, do pino 8, que é esse cara aqui, ao pino de tensão de saída lá do regulador. Vamos lá. Aí, gente.
Então é assim que a gente confirma as nossas teorias, que a tensão de saída saiu lá do regulador, chegou aqui no CI, que é a nossa memória I2C, onde vamos ser, nesse caso, na placa de automação de portão, gravados todos os códigos, todos os controles remotos, previamente cadastrados para abrir e fechar o nosso portão automatizado. Tá bom, gente? Beleza? Então, pessoal, a partir das medições de continuidade, a partir da análise das trilhas, que a gente consegue enxergar onde uma coisa está conectada à outra, tudo isso e muito mais, tudo isso vai agregar muito valor para a gente possa detectar onde tem positivo, onde tem negativo, onde tem um ponto de tensão na placa, onde tem outro ponto, onde tem 12, onde tem 3.3, tá bom? Então, acabamos de confirmar que nesse aí está chegando os 3.3 volts, tá? E aí, a análise técnica é muito importante dos componentes, tá? Você pode baixar o manual de cada um dos componentes da placa, tá bom? Baixando o famoso datasheet deles, tá? E como que você baixa o datasheet dos componentes eletrônicos? Você pega o código do componente, pegou o código do componente, digitou no Google, o 78L33, datasheet, pronto. Você vai achar o manual dele. E por que eu estou falando isso, gente? Porque olha só, esse regulador de tensão, segundo o datasheet, ele tem um I.O., que é uma corrente de output, de até 100 mA. Ou seja, esses 3.3 volts aqui, que estão chegando aqui, que estão chegando aqui, que estão chegando aqui, estão chegando em diversos pontos na placa, na totalidade do consumo de corrente desses 12 volts, nós não poderemos ultrapassar 100 mA. Então, se eu tivesse que externamente injetar 3.3 volts aqui nessa placa, esses 3.3 volts, se eu colocar através da minha fonte de alimentação da Rigol com fornecimento máximo de 100 mA, vai funcionar de forma incrível, show de bola e sensacional. Então, olha essa regra que eu vou acabar de falar aqui para vocês. Como eu sei quantos volts eu poderia injetar em determinado potencial de uma placa eletrônica? Você tem que saber qual é o consumo máximo de corrente naquela tensão. E, para você saber isso, basta você olhar para a capacidade do regulador de tensão. Se você tem um regulador de tensão de 3.3 volts e que fornece 100 mA na sua saída, você pode injetar 3.3 volts com 100 mA que vai conseguir alimentar todos os periféricos que trabalham com 3.3. Porque quem desenvolveu a placa e colocou aquele regulador já dimensionou ele para fornecer até 100 mA em 3.3 volts. Se você tem uma placa que tem um regulador de 5 volts, 1 ampere, isso quer dizer o quê? Que quem está trabalhando com 5 volts vai poder absorver dele no máximo 1 ampere. Certo? Então, o projetista, o desenvolvedor da placa eletrônica, já colocou ele porque ele suporta 1 ampere, que é a máxima corrente que vai poder trafegar naqueles 5 volts. Tudo bem? Tranquilo? E aí, o que é interessante a gente compreender aqui nessa placa eletrônica? Tá? Que aqui, os 12 volts estão vindo de onde? Os 12 volts estão vindo do transformador Chopper. Tá bom? Mas se eu não tenho o primário da placa funcionando, se eu não coloco aqui 127 volts para ele fazer todo o trabalho e gerar os 12 na saída, eu nunca vou conseguir ter os 12 volts aqui se eu não alimentar a fonte de alimentação dessa placa, correto? Mas o que eu posso fazer? Eu posso pegar e colocar 12 volts na saída do diodo aqui, ó. Eu posso colocar 12 volts aqui e 0 no GND, que automaticamente eu, com uma fonte externa, estarei fazendo a mesma função que o secundário do Chopper. Ou seja, eu estou colocando a mesma tensão nesse ponto aqui, ó, que o Chopper colocaria se o primário dele estivesse sendo alimentado pela fonte de alimentação chaveada da placa. Então olha que legal, eu posso colocar 12 aqui e 0. Esses 12 vão chegar no diodo aqui, vão alimentar o regulador de tensão
ele vai converter para 3.3 e vai repassar esse 3.3 para toda a placa e o cérebro eletrônico digital terá que funcionar com sucesso. Olha que top de linha, incrível e espetacular. E esses 12 volts vão queimar o chopper? Não. Por quê? Porque quando eu colocar os 12 volts, como 12 vem a partir da saída do diodo, o diodo ele permite, gente, corrente em um sentido só, de anodo para cátodo. Então ele permite a corrente desse terminal para esse. Se eu forçar uma corrente aqui, ó, nesse sentido daqui para trás, ele não vai deixar conduzir. Ou seja, eu não vou queimar o chopper, não vou queimar esse transformador, se eu colocar uma tensão de 12 volts, que vai pegar e vai estar conectada no cátodo do nosso diodo. Porque ele faz essa proteção de só permitir a corrente em um sentido, do anodo para o cátodo. Como nós vamos estar colocando corrente no cátodo, ele vai funcionar como se fosse uma válvula de retenção e não vai deixar essa corrente circular pelo chopper, evitando que ele queime acidentalmente. Tá bom? E aí, isso é muito importante porque alimentando aqui fica uma conexão bem fácil no conector. É só colocar os cabos aqui para fusar e fica tranquilo. Tá bom? E aí, qual é a corrente que a gente pode parametrizar na fonte de alimentação da Rigol Technologies? Bom, se eu sei que esse cara aqui, ele pode fornecer até 100 mA para todos os periféricos funcionarem, mas ninguém recebe 12 volts aqui, todo mundo aqui vai trabalhar com 3.3 volts, se eu colocar 12 com no máximo 100 mA de corrente, eu vou estar fornecendo a tensão que o chopper iria fornecer aqui, para ele poder o diodo converter para contínuo, filtrar, e os 12 ele regular para 3.3, então os 12 volts aqui estão show de bola. E eu vou colocar 100 mA, que é a corrente que ele vai tranquilamente fornecer aqui para que todo mundo possa funcionar de forma incrível, top de linha e sensacional. Então a corrente que você pode selecionar na fonte de alimentação é a mesma corrente máxima que o regulador consegue fornecer, e aí está muito bem dimensionado, show de bola, top de linha e sensacional. Tá bom? Então, o que nós podemos fazer para testar a parte secundária dessa fonte? Eu posso pegar, seleciono a tensão compatível, corrente máxima compatível, para ver se o secundário dessa placa está funcionando de forma top, incrível e sensacional. Vamos que vamos para cima. Curtiram essa aula sensacional em parceria com a Rigol Technologies? Galera, já crava o dedo no like, se inscreve no canal, deixa a hashtag aula top aqui no campo de comentários. E é claro que se você precisa turbinar sua bancada de eletrônica com os equipamentos da Rigol e quer ganhar um descontão, usa o cupom EFÁCIL5. Clicando no link aqui da descrição do vídeo, você vai encontrar os distribuidores Rigol no Brasil. Escolhe o seu equipamento, osciloscópio, gerador de função, multímetro de bancada, fonte de alimentação, carga eletrônica, analisador de espectro, tudo isso e muito mais com descontão. Cupom EFÁCIL5, o link está aqui na descrição do vídeo. Tem outros links sensacionais aí para vocês também. Combinado? Um abraço, tamo junto, fiquem com Deus e é claro, vamos pra cima. Tchau, tchau.